boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente do Supremo Tribunal Federal visita Goiás para discutir crise no sistema carcerário e decide pela criação de um cadastro e também de um mutirão em relação à situação nos presídios. E você vai conferir conosco entrevistas que a gente fez nos corredores do poder para saber dos próprios parlamentares quais são as pautas que eles entendem que devem ser prioritárias no Congresso este ano. Tudo isso a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente retoma hoje a programação ao vivo aqui do nosso programa nos Corredores do Poder, portanto, primeiro Corredores do Poder nos Corredores do Poder ao vivo deste ano de 2018. Então, embora a gente já esteja aqui no dia 8 de janeiro, eu ainda aproveito para desejar novamente a você um feliz 2018 e para todos nós, né? Um 2018 aí de esperança, de equilíbrio para todos e saúde. E olha, a gente começa sabendo também que um dos desejos dos brasileiros é em relação à segurança pública, melhor segurança pública no país. Até porque a gente já enfrenta agora no mês de janeiro um cenário preocupante em relação à segurança em alguns estados, especificamente por causa da crise no sistema carcerário. Um dos problemas é no estado de Goiás e foi para lá que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi hoje, ela que também preside o Conselho Nacional de Justiça, foi para lá para discutir exatamente alternativas referentes a esse problema no sistema carcerário. Daniele Popov é quem traz detalhes para a gente do que ela decidiu ali, com reuniões que teve com representantes do setor e também com o governador do estado. Dani, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, assinou hoje um termo de cooperação para agilizar a implantação de um cadastro nacional de presos em Goiás. A visita programada ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde ocorreram 3 rebeliões desde o início do ano, foi cancelada. Um dos motivos para o cancelamento seria, segundo o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho, a insegurança. Ele afirmou que não seria prudente expor a presidente do STF. O diretor-geral de Administração Penitenciária de Goiás, Coronel Edson Costa, afirmou que a situação no complexo prisional está controlada, porém ele não considera o local seguro e acrescentou que a situação é grave. Nos motins desse ano, 9 presos foram mortos e outros 14 ficaram feridos. Além de agilizar a implantação do Cadastro Nacional de Presos, a visita de Carmen Lúcia a Goiânia resultou na criação de mais um mutirão entre juízes, promotores e defensores públicos para tentar acelerar a análise de processos nas varas de execução penais do estado que sofrem com falta de pessoal. A presidente Carmen Lúcia se reuniu também com o governador de Goiás, Marconi Perillo, de quem ouviu queixas relativas à presença de milhares de presos federais abrigados no sistema carcerário do estado. O governador defende que esses detentos fiquem em presídios federais. Bom, em inspeção realizada em novembro do ano passado no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, o CNJ constatou que, apesar de ter capacidade para 2.000 detentos, as 5 unidades prisionais do local abrigavam quase 6.000 internos, o que provocou aí, de certa forma, essa série de motins e rebeliões. Ainda sobre segurança pública, quem traz mais informações agora do Rio Grande do Norte é a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Dani. Bem, né, a gente falar de segurança, o Rio Grande do Norte está enfrentando um problema sério no estado, bem, com a greve dos policiais e dos bombeiros e também com o aumento da violência. Com esse cenário, o governo do Rio Grande do Norte decretou neste fim de semana estado de calamidade no sistema de segurança pública. Esse decreto tem vigência de 6 meses e com isso o governo pode adotar medidas emergenciais para superar essa crise, como contratação de serviços e até deslocar servidores de outras áreas
para a segurança pública. A paralisação dos policiais e bombeiros começou no dia 20 de dezembro. Eles pararam as atividades por causa do atraso no pagamento dos salários de dezembro e do 13º salário. Também reivindicam melhores condições de trabalho como equipamentos adequados e viaturas. A Justiça já declarou que a greve é ilegal e determinou a volta dos agentes, mas as categorias decidiram permanecer em greve. O governo do Rio Grande do Norte diz que os servidores do estado que ganham mais de R$4 mil vão receber o salário hoje e isso inclui aí policiais e bombeiros. Agora, com todo esse cenário, quem está sofrendo é a população, com a insegurança, com o aumento da violência. Uma reportagem veiculada hoje pela nossa equipe aí da Rádio Nacional mostra que nos 8 primeiros dias do ano, já foram registrados 24 assassinatos no Rio Grande do Norte. De sexta-feira até o último domingo, até ontem, foram 10 mortes. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Você vai acompanhando com a gente no site agenciabrasil.abc.com.br outros detalhes e atualizações em relação a essa situação da crise na segurança do Rio Grande do Norte e também sobre essa situação em Goiás. Um outro destaque hoje no noticiário, nos corredores do poder, é um levantamento apontado pela Controladoria Geral da União que mostra que em 66% dos casos de expulsão de servidores em 2017, 66% dos casos foram por corrupção. Daniele Popov detalha outros números aí dessa pesquisa para a gente. Impressionante esse dado, hein? Verdade, Rosiane. Em 2017, 506 agentes públicos foram expulsos por envolvimento em corrupção e atividades contrárias ao regime jurídico dos servidores, segundo anunciou hoje o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU. Desse total, 66% dos atos relacionados à corrupção foram, atos relacionados à corrupção, como usar o cargo para proveito pessoal, receber propina ou vantagens indevidas, utilizar recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. O restante dos casos foi relacionado a abandono de cargo, inassiduidade ou acumulação ilícita de cargos. O balanço da CGU aponta ainda 424 demissões de funcionários efetivos, 56 cassações de aposentadoria e 26 destituições de ocupantes de cargo em comissão. Esses dados não incluem empregados de empresas estatais como Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras. Nos últimos 15 anos, as unidades federativas com mais punidos foram Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Já as pastas com a maior quantidade de expulsões foram os Ministérios do Desenvolvimento Social e Agrário, da Educação e da Justiça e Segurança Pública. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, sem sombra de dúvidas, tanto a questão do combate à corrupção como essa situação sobre a segurança no país, os dois assuntos estão na pauta do Congresso Nacional, até porque os políticos vão ser cobrados sobre esses dois temas neste ano, um ano que é um ano de eleições. A gente tem pautas que a gente vai abordar aqui nos próximos dias, vamos trazer entrevistas específicas também sobre essa questão da segurança e sobre as pautas no Congresso Nacional que tratam da questão de segurança. E em relação ao combate à corrupção, quais são as medidas também que estão em discussão ali dentro do Congresso Nacional. Mas aí a gente foi ouvir dos parlamentares, antes de eles saírem de recesso no final do ano, eu e Mariana Jungmann conversamos com líderes partidários, vice-líderes partidários, para poder entender, na visão deles, o que é que eles acham que, de fato, nesse primeiro semestre aí, deve avançar no Congresso Nacional, deve ser a prioridade no Congresso Nacional. E aí a gente ouviu tanto parlamentar da base governista como parlamentar da oposição. Eu vou começar chamando aí o líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi, que no entendimento dele, a questão da reforma da Previdência é que é realmente o ponto da pauta do Congresso este ano. Expectativa para 2018? Olha, eu acredito que esse tema da reforma da Previdência, que vai ser votada em fevereiro, será um tema extremamente importante. Acho também que esse período que nós teremos até lá para votar vai ser extremamente favorável no sentido de esclarecer a população
que o texto que nós temos hoje no plenário, ele é muito mais tímido, muito menor do que o que veio da comissão. Então, acho que esse vai ser o primeiro tema e muito importante, que vai ter repercussão para as futuras gerações, para o país, para a confiança do país. Olha, e aí a gente vai trazer também, óbvio, como eu disse, as opiniões aí dos parlamentares de oposição. Essa entrevista que você conferiu com Baleia Rossi, na verdade, foi Mariana Jungmann que fez aqui no Palácio do Planalto, já no final do ano passado, antes de eles saírem de recesso, né, Mari? Rapidinho ali com Rapidinho com o celular, por isso que você viu a qualidade aí. E o microfone também colocado ali, né, Mari? Mas em relação à Previdência, também é olho aí da oposição nesse assunto. Olha, Rosiane, para o deputado Glauber Rocha, do PSOL, né, líder do PSOL, a Previdência, a reforma da Previdência também vai ser uma prioridade. Glauber Braga, perdão. Também vai ser uma prioridade. No entanto, no sentido inverso, o partido vai trabalhar, segundo ele, para tentar barrar aí essa reforma, que ele acredita que deve ser um dos temas polêmicos que deveriam ser aí submetidos a consultas populares. Vamos acompanhar. Expectativa para 2018? Primeiro, a gente tem que resistir àquilo que ainda está colocado. O governo está tentando votar a reforma da Previdência e a gente gostaria muito que fossem aprovadas as medidas já apresentadas por nós, que são de referendos e plebiscitos, para que a maioria do povo brasileiro fosse ouvida em relação a essas agendas, a essas pautas colocadas, porque é uma forma de você ampliar a participação popular em temas que são sensíveis e que vão ter consequências para a sociedade brasileira, não só no presente, mas no futuro. E o líder do DEM, o deputado Efraim Filho, ele conversou comigo ressaltando que o combate à corrupção, que era o que eu falava anteriormente, né? O combate à corrupção deve ser alvo, sim, da pauta no Congresso neste semestre e também a reforma tributária. Vamos conferir. Expectativa para 2018? Olha, eu elencaria dentro das prioridades desse primeiro semestre de 2018, na agenda ética, o fim do foro privilegiado, é um tema que é uma demanda da sociedade, combater a corrupção, e se queremos combater a corrupção, ela tem uma irmã gêmea chamada impunidade, e por isso é necessário que nós consigamos atender a essa reivindicação que é cidadã e que precisa gerar uma evolução do conceito de democracia e de cidadania no Brasil. E na agenda econômica, eu daria relevância ao início da reforma tributária, o que diríamos de simplificação de procedimentos, desburocratização. E olha, pelo menos nesse ponto, a oposição e o governo se alinham, porque para o deputado Zé Guimarães, líder da minoria, a questão tributária também deve ser uma prioridade. Expectativa para 2018? Nós deveríamos aqui na casa discutir um tema que interessa ao país, a reforma tributária. A gente não consegue avançar porque há o conflito federativo entre Estados e União e nós precisamos enfrentar com radicalidade esse tema aqui na Câmara, né? Uma reforma tributária que altere o padrão de cobrança de imposto, que desonere, mas ao mesmo tempo faça justiça tributária. Na lógica de que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Eu acho que era o tema que deveríamos concentrar nossas energias no primeiro semestre de 2018. Nesse ponto, realmente, a oposição, o grupo que se diz ali da ala independente dentro do Congresso Nacional e o governo se alinham realmente em fazer esse reequilíbrio em relação à reforma tributária. E outro ponto que foi destacado, aí agora você vai conferir uma entrevista que eu fiz com o vice-líder do PPS, o deputado Rubens Bueno, ele que é desse grupo que se diz justamente independente, não integra a base governista, mas não está naquela ala ali que se diria de oposição mais radical, mais ferrenha, é o grupo independente dentro da Câmara dos Deputados. Rubens Bueno ressalta a importância, na conversa comigo, da reforma tributária, mas ele põe outros pontos também, como, por exemplo, avançar naquela pauta para acabar com os supersalários. Expectativa para 2018? Olha, primeiro nós temos que votar a lei que acaba com os supersalários no Brasil. Se tem um teto na Constituição, não pode ser um teto de brincadeira.
a começar do próprio Poder Judiciário. Segundo ponto, nós temos que votar o fim do foro privilegiado. Já tem aqui a comissão especial que já no início do ano que vem terá pronto o seu trabalho e o seu parecer. E a reforma tributária, fundamental para o país sair desse emaranhado de papel, documento e tributos que ultrapassa o número de 50, coisa que não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, por isso, 2018, temos que buscar esses 3 caminhos. Olha, e aí agora a gente vai voltar a conversar com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque ela tem outros detalhes para a gente, informações importantes que dizem respeito um pouco aí decisões de poder, assuntos de poder na área econômica, mas com prazos, né, Carol, para ficar atentos aí a prazos. É isso mesmo, Rosinha. A gente vai começar falando aí de restituição do imposto de renda. Já está aberta a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda de janeiro. Ao todo vão ser desembolsados 310 milhões de reais para declarações de 2008 a 2017. A lista com os nomes está disponível no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone no número 146 ou ainda por aplicativo para tablets e smartphones. O dinheiro vai ser depositado nas contas no próximo dia 15. Começou hoje também em todo o país a primeira etapa de implantação do E-Social para mais de 14 mil empresas que faturaram acima de 78 milhões de reais em 2016 ou que aderiram de forma voluntária a esse sistema. O prazo para as empresas cumprirem a primeira etapa vai até o dia 28 de fevereiro. E nesse período, as empresas precisam inserir no E-Social informações cadastrais. Depois de enviarem essas informações, elas podem voltar ao sistema para fazer algum ajuste até o fim do prazo da primeira etapa. As empresas que não enviarem os dados estão sujeitas a penalidades e multas. O E-Social é um sistema de registro de informação. Ele foi criado para facilitar a administração de dados aí relativos aos trabalhadores, como a questão do FGTS e Previdência. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. No próximo bloco, você vai conferir com a gente informações sobre saúde, sobre o pagamento dos salários dos servidores do Rio de Janeiro e também a respeito do calendário do PIS/PASEP. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já começa este bloco falando de um assunto importante para você que está querendo ali sacar um dinheiro, botar um dinheiro no bolso extra nesse início de ano. O calendário do PIS/PASEP, o calendário de saques. Quem vai contar para a gente é Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, que participa com a gente já nesse primeiro programa ao vivo do ano, né, Vitor? Feliz ano novo para você. Bem-vindo de volta aqui enquanto Jéssica Gonçalves está de férias. Obrigado, Rosiane. Feliz ano novo para você e para você que assiste a gente nos corredores do poder. Pois é, a partir de agora, dia 24 de janeiro, pessoas com 60 anos ou mais que têm direito ao PIS ou ao PASEP poderão sacar o benefício. A liberação foi autorizada por uma medida provisória que entrou em vigor no último sábado. Se o beneficiário tem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, o crédito entra automaticamente na noite do dia 22. De acordo com o governo, mais de 4,5 milhões de brasileiros serão beneficiados com a redução da idade mínima para o saque. O total liberado chega a quase 8 bilhões de reais. Para quem já estava contemplado com a outra medida provisória que entrou em vigor no ano passado, o saque foi retomado hoje. Para aposentados, idosos com mais de 70 anos e herdeiros, o saque pode ser feito em qualquer data e tem direito às cotas do PIS/PASEP. O trabalhador cadastrado de 1971 até 4 de outubro de 1988 e que ainda não sacou o saldo total de cotas na conta individual. Para saber se você tem saldo disponível, basta acessar os sites caixa.gov.br/cotas PIS ou bb.com.br/PASEP. Rosiane.
Obrigada. E claro, se você entrar também no site agenciabrasil.abc.com.br e procurar lá a reportagem sobre o assunto, vai ter detalhado esse site se você ficou ainda com alguma dúvida sobre onde fazer essas consultas. Agora eu converso com Maurício de Almeida na redação do Rio de Janeiro, porque Maurício tem aí novidades em relação à questão que a gente tanto falou em 2017, né, Maurício, que foi o pagamento dos salários dos servidores aí do Rio de Janeiro. Olá, Rosiana, boa noite. Pois é, começamos o ano já falando de pagamento atrasado para os servidores aqui do Rio de Janeiro. Hoje, o governo do estado depositou os salários de novembro para 55 mil servidores, que ganham até R$ 6.244. Agora, a folha de novembro está 96% quitada. Ainda falta pagar os salários para quase 16 mil funcionários do estado. Em relação ao 13º salário do ano passado, 371 mil servidores ainda não receberam. E na próxima quarta-feira, o governo do estado tem a data de pagamento para os salários de dezembro e ainda não sabe se vai conseguir realizar esses pagamentos. Para resolver o problema da folha de pagamento, o governo aposta no recebimento da última parcela do empréstimo feito com o Banco BNP Paribas, uma parcela de 900 milhões de reais. Conta ainda também com o dinheiro arrecadado com o IPVA, já que esse mês começa o calendário de pagamento do imposto do IPVA. Rosiane. Ô Maurício, uma outra crise aí no Rio de Janeiro é em relação à saúde pública e agora tem aí um imbróglio em relação à contratação de residentes, né? É isso mesmo, Rosiane. O Ministério da Educação recebeu denúncias de irregularidades nos programas de médicos residentes, tanto da UFRJ quanto da UERJ, as duas universidades públicas aqui do Rio de Janeiro. Foi realizada uma vistoria e os técnicos do Ministério da Educação constataram falta de condições adequadas de ensino nos dois principais hospitais universitários aqui do Rio de Janeiro, o Hospital da UERJ e o Hospital da UFRJ. Portanto, os dois hospitais estão com os programas de médicos residentes suspensos temporariamente. Por isso, a UERJ, que no próximo sábado realizaria uma prova para contratar 227 médicos residentes, suspendeu essa prova. Essa prova foi adiada para março. E a UFRJ ainda não sabe se vai poder contratar 180 médicos que já foram aprovados em concursos. O Ministério da Educação fez uma série de exigências e as universidades precisam melhorar a qualidade de ensino para continuar com os programas de médicos residentes. Novas vistorias vão ser realizadas para decidir se a suspensão vai ser interrompida ou não. Ao todo, aqui no Rio de Janeiro, 770 médicos residentes trabalham nesses dois hospitais universitários. Os reitores da UERJ e da UFRJ alegaram que os problemas acontecem por causa da crise financeira. Rosiane. Obrigada, Maurício. Já que a gente falou de saúde, eu vou chamar Vanessa Casalino na redação da TV Brasil em São Paulo, porque por lá o problema é com febre amarela, confirmações de outras mortes na região metropolitana e aí a previsão de reforço na vacinação no estado em fevereiro, né, Vanessa? Boa noite. É isso mesmo, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Subiu para 13 o número de mortos pela febre amarela aqui na região metropolitana de São Paulo. Um homem de 69 anos que morava em Guarulhos e tinha visitado uma chácara próxima a Mariporã dias antes. O município faz divisa aqui com São Paulo. Os outros 2 mortos pela doença também tinham passado pela cidade, que está em estado emergencial. Mariporã é um município com uma extensa área de mata. Desde agosto, mais de 200 macacos foram encontrados mortos por lá, 95 com febre amarela. De dezembro até hoje, 9 pessoas morreram por causa da doença lá em Mariporã. A Secretaria de Saúde do município afirma que 80% da população está imunizada, mas o risco também existe para pessoas de fora da cidade que vão visitar chácaras ou sítios da região. Agora, o governo decidiu ampliar a vacinação para todo o estado de São Paulo a partir do mês que vem. A imunização deve começar no primeiro sábado de fevereiro, mas a data exata ainda deve ser confirmada com o Ministério da Saúde em reunião que acontece amanhã. A ideia é aplicar a vacina em sua forma concentrada nas áreas de risco, próximas a locais de contaminação e em doses fracionadas nas outras regiões do estado. A expectativa é de que essa imunização esteja concluída em 1 ano. 27 casos de febre amarela já foram confirmados em todo o estado de São Paulo desde janeiro do ano passado. Ao todo, 13 pessoas morreram, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora eu vou chamar Vitor Ribeiro na Rádio Nacional novamente, porque Vitor tem uma informação para a gente em relação a uma crise que é aqui no Distrito Federal, que a gente já falou algumas vezes, a questão da situação crítica nos reservatórios de água e agora, né, a gente está enfrentando racionamento, inclusive por aqui, e agora, inclusive, prestes a usar o volume morto, né, Vitor? Isso mesmo, Rosiane. O governo aqui do Distrito Federal deu hoje o primeiro passo para usar o chamado volume morto da barragem do Rio Descoberto. É aquela água que fica armazenada
abaixo da cota mínima e que pode ser usada pelos moradores daqui da capital em breve. Dos 4 reservatórios que abastecem o DF, o do Descoberto é o maior e chegou ao menor nível da história no dia 7 de setembro, com 5,3%. Hoje está com 35% da capacidade, mas o governo local está de olho na próxima estação de seca, que começa ali por abril, maio. Por isso, fez um pregão eletrônico hoje para contratar a empresa que vai construir uma tubulação especial para captar a água do volume morto. O custo da obra está previsto em R$500 milhão. O problema é que a água do volume morto costuma ser suja e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Distribuição de Água alertou que em outros estados, quem bebeu água do volume morto ficou doente. O governo do Distrito Federal se apressou em dizer que não existe risco e que a água seguirá os padrões de qualidade exigidos para o consumo. Rosiane. Obrigada, Vitor. Olha, eu aproveito que o Vitor está falando aí dessa questão hídrica aqui no Distrito Federal para lembrar que em março tem aqui o Fórum Mundial da Água. A TV Brasil vai fazer uma transmissão bem exclusiva em relação a esse tema e ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, a gente vai trazer entrevistas específicas sobre essa crise da água, que realmente é uma questão mundial. E aí você tem várias situações, né? Em uns locais tem seca, em outros locais tem inundação. Aqui mesmo você conferiu, naquele último programa de 2017 ao vivo que eu fiz com Daniele Popov, o programa estava correndo no meio de um temporal, que foi uma situação que Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, também tinha enfrentado na semana anterior, né, Mari? Mas aí a pessoa não imagina que a cidade enfrenta aquele temporal, mas que está passando por racionamento, seca no final das contas. Exatamente, Rosiana. Foi na semana que precedeu o Natal, um temporal mesmo aqui. A gente teve até que mudar de posição várias vezes durante o jornal. E é como você disse, ao mesmo tempo, Brasília aí passando por racionamento de água. É, porque aí precisa que a chuva, você tem que dizer assim, mas está chovendo onde, né? Está exatamente no local do reservatório, bem, outras cidades já passaram por isso. A gente tem que lembrar que depois vem a seca, né? E depois vem o período de seca aqui, que é longo. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Rosiane. Boa noite, uma boa semana.